Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Não sei se vocês já ouviram a frase que dizem que os problemas que não foram resolvidos, eles sempre voltam, até que nós amadureçamos e o resolvamos. E a gente vê aqui na história bíblica, lá em Gênesis 29, no versículo 25. É a história, né, quando Jacó trabalha para receber a Raquel, mas ele recebe Lia. E o que isso tem a ver com o problema voltar? Lembre-se que Jacó, né, ele enganou seu pai junto com a mãe ajudou, né, Rebeca, a enganar para que ele fosse, né, recebesse a primogenitura. E aí, posteriormente, ele foi enganado também. E aí Deus, acredito, que estava tentando ajudá-lo a resolver esse problema aí. Ele recebeu o mesmo, mas ele reclamou, olha só. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia, por isso foi reclamar com Labão, porque ele recebeu uma no lugar da outra. E só no dia seguinte, após ter dormido com ela, que ele se deu conta que não era Raquel, mas que era Lia, a que ele não se sentia atraído por ela. E ele disse: por que o senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o senhor me enganou? Ele também enganou. E aí ele ainda não tinha se encontrado com o irmão dele. Posteriormente, né, voltando para a terra dele, é que ele se encontra com o irmão e pede perdão. Com muito medo, né? Mas ele pede. Amados, Deus é muito paciente conosco. Ele faz nos voltar a lugares, a situações, talvez com uma outra pintura, né? Com uma outra roupagem, digamos. Mas ele está ali trabalhando conosco pacientemente. E verdadeiramente, no final da vida, olha quanta coisa aconteceu com Jacó. Ele perdeu Raquel prematuramente. Lia, que foi escolhida para poder ser aí a matriarca da descendência de Jesus, porque ela teve Judá e foi da tribo de Judá. Então, será que realmente era plano de Deus que fosse Raquel? Ele se sentiu atraído, né, por Raquel. Achou ela bonita e tudo mais. Mas quem realmente fez a história uma história bonita, uma história de renúncia, uma história de amor e não de mentiras, como Raquel acabou mentindo para o próprio Jacó e por uma palavra liberada por ele, que quem tinha roubado os ídolos do pai morreria. E ela morreu no parto do filho, do Benjamim, não é mesmo? Vocês conhecem a história? Vale a pena vocês lerem. É uma história triste, mas é uma história bíblica muito significativa para todos nós. Deus não nos faz voltar às mesmas situações por conta de estar nos castigando, não. Pelo contrário, ele está nos resgatando. Uma vez eu vi uma amiga falar assim: meu Deus, por que Deus me deu um marido igual a minha mãe? Com o mesmo temperamento da minha mãe? O que é que eu não aprendi com a minha mãe que eu teria que aprender com ele? Ela dizia: ele é igualzinho. Eu olhava e pensava: meu Deus, é exatamente isso aí. Deus deixa que volte para que seja trabalhada. Mas ela não se permitiu, não. Ela acabou prematuramente também abandonando, menos de um ano. E foi muito triste, muito triste. Então, amados, quando nós voltarmos àqueles mesmos lugares, aquelas mesmas situações, procuremos refletir, sabe? Que é uma chance que Deus está nos dando de nós podermos fazer diferente. Eu vou fazer diferente, eu vou agir diferente, eu vou reagir diferente. Porque eu tenho um Deus que me ama, que cuida de mim e que quer me dar o melhor. E Ele não desiste de nós. Só que se nós estivermos sem vigilância, desatentos, não estivermos numa caminhada com Deus, nós não vamos nos dar conta. Nós vamos simplesmente achar até que é castigo, vamos nos culpar, nos maltratar e não vamos crescer. Isso acontece nos casamentos também. A pessoa se separa e vai lá e arruma outro parceiro igualzinho. Às vezes não tem um bom relacionamento com o pai e arruma um marido, uma pessoa com as mesmas características do pai. Tem outras explicações também da psicanálise para isso. Mas verdadeiramente, nós atraímos, nós acreditamos naquelas vivências, ainda que doloridas, mas desconfortáveis. Porque o cérebro ele gosta do que é fácil. Por isso, quando estamos conectados com Deus, recebemos revelações do Espírito.
Ele nos revela. Ele não nos deixa ficar enganados. É só nós não sairmos correndo por aí com pressa, porque as coisas de Deus não são apressadas. Quando você vê correria, vê, ai, tem que resolver agora, tem que fazer agora, tem que ser... Não tá vindo de Deus, sabe? Porque Deus é o dono do tempo. E Ele é o dono de todas as coisas. O tempo dele não é como o nosso tempo. O tempo do relógio, do celular, que a gente quase não usa o relógio, né? O celular. Mas a gente costuma falar o tempo cronos, o tempo do relógio. É o tempo kairos. É o tempo eterno. Por isso ele leva tempo trabalhando conosco. Não importa que o nosso corpo envelheça, mas o nosso espírito, a nossa alma, elas não têm idade. Porque elas vão para a eternidade. Eles vão para a eternidade. Então Deus está interessado em trabalhar conosco. É como numa escola, você não passou de ano, você vai lá, você vai repetir, vai tentar a recuperação, e se não passar na recuperação, vai repetir tudo novamente. E que bom que a misericórdia, a bondade de Deus nos seguem todos os dias e nos ajudam a ir além. E Jesus já nos capacitou, nos preparou. João, quando veio, batizou com água para arrependimento dos pecados, e veio Jesus nos batizou com fogo. A água é um elemento da terra, desce, chupa, mas o fogo é um elemento do Espírito, sobe. Então, tudo Deus pensou em nós, já nos preparou, já nos capacitou. É nós pedirmos entendimento a Deus, a palavra revelada, para que nós compreendamos, para que nós tomemos posse da grandeza da herança que Deus nos deu, como seus filhos amados. Jesus foi o primogênito e nós somos os próximos. Quem quiser seguir, tome a sua cruz e siga-o, sabe? Mas é bem diferente da realidade que a gente vê. Nós olhamos uma realidade em que as pessoas, é só vitória. Sim, é vitória, mas tem dor, porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu muito e nós também venceremos, sabe? Deus tem o prazer de nos livrar, de nos curar, de nos libertar, mas ele é o oleiro, nós somos o barro, e ele molda o barro como ele quer, não como nós queremos. E muitas vezes, muitos de nós demoramos muito a perceber que nós somos autossuficientes, sabe? Às vezes a gente faz da nossa prática espiritual, religiosa, algo rotineiro, algo de protocolos, e tenta satisfazer a consciência com isso, e até satisfaz, mas satisfaz em termos, porque tem uma dor, tem um desconforto, tem uma falta de paz, uma falta de realização profunda, que alguns anestesiam com algumas coisas. Mas quem quer realmente conhecer a Deus não vai se anestesiar com nada, com relacionamentos, com psicotrópicos, de repente, com bebidas ou algumas outras coisas, não. Vai deixar doer e vai se apresentar a Deus e pedir que Ele mostre, sabe? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um conjunto, mas que um reflete o outro, tudo interage e dá para a gente ver nessa interação o que está acontecendo, porque o Espírito Santo nos ajuda. Basta que confiemos, basta que queiramos gastar tempo. Eu li só esse pedacinho aqui realmente para mostrar, né, que ele repetiu a história de engano, e aí, mas ele cresceu, né? Ele cresceu sim. Como todos nós, Deus quer e trabalha conosco para que cresçamos, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai santo, Pai justo, Pai amoroso, Pai incansável, Pai perfeito. Eis-nos aqui, Deus, mais um dia na Tua presença, Deus, te pedindo, Pai, te agradecendo primeiro pela Tua bondade, pelos Teus cuidados. Não somos merecedores de nada. O Senhor nos deu tudo, nos deu essa terra, nos deu um corpo tremendo, maravilhoso, nos deu inteligência, sabedoria, tudo, nos deu a Tua palavra viva. Ah, Pai, ensina-nos, ó Pai, a usufruir de tudo isso, a usar com temor, com tremor, ó Pai, com gratidão, para que alcancemos dias alegres, dias plenos, dias que assim serão
se estivermos na sua presença, Deus. Mas para isso precisamos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Ah, Pai, recebe cada vida que aqui está, que está em outros devocionais também, que neste momento oram, Pai. Clamam pelo teu sangue, pelo teu nome sobre as vidas, ó Pai. Nós precisamos de ti, Deus. Nós não somos ninguém, não somos nada, Deus. Somos como poeira que some pela estrada, Deus. Mas nas tuas mãos nós podemos avançar e sermos aquilo que o Senhor propôs quando nos chamou à vida, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos e confiamos que tudo que a nós nos concerne, tudo que a nós por direito, ó Pai, se nós prosseguirmos em te conhecer, Pai, em te obedecer, ainda que não sejamos perfeitos, ainda que falhemos, ó Deus, mas sempre, ó Deus, o cair do homem, mas o levantar é teu, Pai. Que nos levantemos, ó Deus, e que prossigamos um dia de cada vez, a fim de que alcancemos a estatura de varões perfeitos, ó Pai, com a tua graça, com o teu amor. Ajuda-nos, Paizinho. Em nome de Jesus. Compartilhe com muitos, deixa aí seu like, algum comentáriozinho, nem que seja amém. Isso é muito importante para que o vídeo, sabe, ele avance pelos mares, ele vá a outros países e outras pessoas possam ouvir. Mas ninguém faz obra sozinho. Jesus não fez e eu não farei, eu preciso de você. Um beijo no seu coração e vê se está inscrito no canal. Se não tiver, vai lá e se inscreva, vê se a inscrição ainda permanece de pé, porque aí você vai receber o vídeo todos os dias e vai poder ir lá. Se der para você ver, compartilhar com alguém, isso tudo ajuda muito. Um beijo, até o próximo vídeo.